Fala, Alminha, você está se sentindo perdido? Saiba que quando você se sente perdido, talvez esse também seja o caminho. Porque pode reparar, quando a noite está muito escura, quer dizer que logo o dia vai nascer. E às vezes a gente se sente nesse lugar porque a gente fica em desespero e isso piora tudo. Eu quero te contar uma história que sempre me marcou e eu sempre falo dela, que é uma história do Chico Xavier. Para quem não sabe, ele foi um grande médium que fez muita caridade durante a vida inteira dele e as pessoas o procuravam querendo um consolo para o coração. E certa vez, lá em Uberaba, tinha uma fila de pessoas que estavam querendo ser atendidas e chegou uma mãe que estava desesperada. Ela tinha acabado de perder o filho e ela buscava um consolo no Chico. E aí ela foi lá com todo aquele desespero, chorando e falando: pelo amor de Deus, Chico, me ajuda. E ele simplesmente não falou nada. E inclusive até chorou junto com ela. Ao que uma pessoa que estava perto falou assim: mas Chico, você não vai falar nada para essa mulher? E aí ele falou: na verdade, o que eu poderia falar? O que ela precisa é deixar o desespero passar. E a nossa vida é justamente assim também, porque às vezes a gente se sente perdido e fica no desespero. Só que nenhuma rebeldia vai fazer mudar a situação. A gente precisa primeiro deixar o nosso sentimento se pacificar para que então a gente tenha clareza do que a gente pode fazer. Quantas vezes é no momento de estar perdido é que a gente começa a se reconectar com a gente mesmo. Tem gente que até briga com outras para que então consiga ficar sozinha e assim pensar na própria vida, no que eu gosto, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então é justamente nesse momento que parece que é de não ter rumo é que a gente se encontra. É somente quando você está lá no fundo do poço é que você vai olhar para cima, vai encontrar luz. E essa luz pode ser interna, mas como que a gente encontra esse lugar? Porque a gente está acostumado a ficar numa rotina incessante, atrás de coisas, mas atrás dessas outras coisas que são externas, a gente acaba se perdendo. Então, assim, a gente se perdendo, em algum momento, a gente vai precisar de um colapso, um caos, para que então a gente se reorganize. E esse caos pode vir de diversas formas. Pode ser uma briga com alguém, pode ser no trabalho, ou pode simplesmente ser aquele momento em que a gente fica desiludido e não sabe o que fazer e começa a pensar: será que eu estou realmente no caminho certo? Você pode ser a pessoa que você deseja se tornar. Mas para isso, você precisa primeiro saber o que você quer. Você já reparou um atleta? Ele primeiro escolhe o esporte que ele gosta. Depois ele vai fazer o que é necessário para chegar onde ele quer. É impossível que um arqueiro ele consiga acertar o alvo se ele não souber desse alvo. Às vezes a gente deseja as coisas, mas a gente espera que as coisas aconteçam. E aí é difícil. Então, a vida nos coloca em momentos difíceis de colapso para que a gente olhe para nós e perceba quem a gente deseja se tornar. Porque sabendo o alvo, a gente consegue fazer o que é necessário para chegar nesse lugar. E eu não estou falando somente das coisas materiais, porque também funciona dessa forma, mas também das coisas morais. Que virtude eu quero desenvolver? Porque se eu quero ser uma pessoa com muito mais calma, mais paciência, às vezes eu sou colocada em situações em que eu serei testada, que é justamente para eu desenvolver essa habilidade que eu desejo. Mas aí, quando eu tenho essa oportunidade, será que eu tenho consciência de que eu estou vivendo uma prova? De que aquele momento vai ser decisivo para que eu fortaleça em mim o que eu desejo? Porque às vezes eu posso me afastar da pessoa que eu quero me tornar. E eu posso me afastar por diversos motivos, pelas minhas escolhas, principalmente, pelas reações que eu tenho sem pensar muito a respeito. E eu quero fazer um desenho que para mim sempre me vem à mente quando eu penso no lugar que eu quero chegar. Às vezes, pela falta de conhecimento que a gente tem da gente mesmo, a gente faz várias coisas, porque a vida, ela coloca a gente em várias situações diferentes. Por exemplo, agora vou falar das coisas que a gente poderia fazer e que nos afastam do nosso objetivo principal. Quando eu não me conheço, eu faço assim, ó. Imagina que
que essa pessoa aqui, ó, sou eu. E aí eu tenho várias opções para seguir. Cada hora eu faço um pouquinho de coisa. Aqui eu vou um pouco para cá, aqui eu faço outra coisa, aqui outra. Tá vendo? Eu não vou sair do lugar, porque eu tô indo para vários lugares. Agora, quando eu paro para pensar um pouco mais sobre mim, sobre as minhas tendências, sobre o que combina comigo enquanto pessoa, porque a gente, onde coloca energia, a gente cresce. Então eu não posso ficar com uma energia dispersa, fazendo de tudo e não indo para lugar nenhum. Então, quando eu me coloco nesse lugar de não, bom, isso aqui combina comigo, eu vou no caminho que vai me levar para esse lugar. Então, aqui, ó, eu só vou para um lugar. Eu não vou ficar sambando, eu não vou ficar indo para outros lugares que vão me dar esse sentimento de estar perdida. E aí você pode se questionar, mas por que que eu me perco? Por que que eu saio dos compromissos que eu tenho? Saio desse caminho reto, desse caminho que parece ser o mais próspero? Por que que isso acontece comigo? Acontecem por pelo menos duas razões. Uma delas é que a gente é animal ainda, né? O que significa isso? Significa que a gente tem nossos instintos. E, por exemplo, se você observar a natureza, um leão ele não vai caçar à toa, ele não vai gastar energia para pegar uma presa sem saber que ele vai pegar. Então ele fica o tempo todo descansando e quando é o momento, quando ele tá com aquela fome, ele vai gastar o pico de energia que ele tem para ele caçar e depois retornar ao repouso. E a gente é assim também, a gente quer descansar. A nossa tendência é a gente agir com muito mais preguiça, porque a gente em alguns momentos age, em outros a gente tem preguiça, a gente pensa, que eu vou fazer? Fica naquela acomodação, porque a gente tem esse instinto ainda animal, esse de repouso. Só que a gente é diferente, a gente também tem um raciocínio. E por meio desse raciocínio, a gente consegue entender que a gente precisa colocar esforço para a gente conseguir chegar onde a gente deseja. Essa é a nossa diferença primordial do ser que é só animal e do ser que é racional, que somos nós. E além de tudo, temos as nossas próprias tendências. Tendências essas que nos rebaixam muitas vezes, porque somos seres ainda caminhando rumo à perfeição. Então a gente tem várias inclinações que são negativas, mas que a gente deve reconhecê-las, né? Saber que a gente tem essas sombras, mas lutar contra elas, sabe? A gente deve fortalecer onde a gente quer que cresça. Então às vezes eu sei que eu faço, vamos supor, eu procrastino demais. E um hábito que eu tenho é justamente esse de pegar o celular em hora errada. O que eu devo fazer então? Eu devo colocar obstáculos para que não seja tão fácil esse acesso. E então eu consiga fazer o que eu tenho que fazer. Porque é o que eu disse. Primeiro que a gente é animal, a gente vai querer ir para a zona de conforto. E depois que eu tenho essas inclinações que eu preciso driblar, eu preciso me ajudar. E essas tendências, elas não vêm de agora. Como eu falo aqui, a minha base toda é na doutrina espírita, né? Porque faz muito tempo que eu estudo e estou nesse caminho. E a gente tem algumas coisas que a gente nem sabe explicar de onde que vem esses vícios, né? Mas a gente está na oportunidade aqui é de sanar eles. E a gente tem recursos. Toda a resposta que a gente precisa, por mais que a gente queira que venha de um passe de mágica por meio de outras pessoas, isso não vai acontecer. Porque a gente tem as dificuldades que a gente é capaz de resolver. Talvez eu não tenha a ferramenta certa e é por isso que a gente precisa se instruir, buscar conhecimento, para que a gente tenha força para resistir a essas tentações que a gente tem. Mas a gente é plenamente capaz de superar esses desafios. E uma forma da gente conseguir superar as adversidades é justamente a gente ter consciência do que nos nutre. Então, o que eu vou fazer? Que tipo de coisa que eu vou ler? Que eu vou escutar? Com que tipo de pessoa que eu vou estar? Porque isso é muito importante. Você já deve ter ouvido a frase que a gente é parecido com as 5 pessoas com quem a gente mais convive. E com quem a gente está convivendo são pessoas que servem como adubo ou são pessoas que nos puxam para baixo? Porque isso vai fazer total diferença com o nosso desenvolvimento pessoal. Pode reparar que as pessoas podem ser até gêmeas, mas se uma vive num ambiente e a outra vive em outro, pode ser que elas sejam completamente diferentes, porque o ambiente faz toda a diferença. Então eu preciso estar no lugar mais parecido com a pessoa que eu quero me tornar, sabe? Talvez não esteja no lugar propício agora, mas eu posso escolher isso. E eu tendo consciência do tipo de pessoa
que é mais parecida com a pessoa que eu quero me tornar, então é com essa pessoa que eu preciso conviver. E não precisa ser fisicamente. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo por meio da internet, né? Por meio de vídeos e tal. E talvez esse vídeo tenha chegado no momento em que você tá nesse lugar meio sem rota, mas ó, toda a resposta que você precisa já existe. Você só precisa encontrá-la. E para você encontrá-la, você precisa deixar passar um pouco de desespero, essa apatia e se sentir motivado, porque tudo que existe na nossa vida é para nos incentivar. O sol nasce todos os dias para todas as pessoas. A natureza é abundante e a gente sente aquele amor dentro da gente quando a gente consegue se reconectar, consegue pensar mais nesse amor próprio, se cuidar. Então que a gente consiga ter esse vislumbre de esperança para que a gente trace passos certos para o que a gente deseja encontrar e conquistar. Lembre-se, a gente nunca vai se arrepender da ação que a gente teve, porque a gente estava fazendo. A gente se arrepende muito é quando a gente deixa para lá, quando a gente deixa para lá nossos sonhos, quando a gente não se esforça para conseguir conquistar o que a gente sente que é genuíno, que pode ser a nossa missão. A nossa missão aqui não precisa ser grandiosa, mas ela precisa ter utilidade, utilidade para nós e para as pessoas. Quando a gente faz tudo com amor, dá o nosso melhor, seja em coisas pequenas, a gente já está construindo o nosso caminhar em direção à nossa prosperidade. Então, se você está perdido agora, não se sinta mal. Esse é o momento propício para você refazer a sua rota. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você nesse momento. E até o próximo.